fora conecte os pontos que talvez você não esteja vendo, né? Ele pode criar uma expectativa de que, putz, agora eu posso fechar os olhos e entregar para esse consultor e ele vai resolver. Né? E não é assim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ubuntu Talk. Hoje vamos falar sobre consultoria para pequenos e médios negócios. Estou aqui com o nosso convidado Franklin Lima, ele é empreendedor, já passou por várias empresas como Ambev e Anel Grid e também tem experiência com software, e-commerce e bens de consumo. Franklin, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória até hoje, né? E o que te motivou a trabalhar com consultoria para pequenos e médios negócios. Boa, legal. Bom, minha trajetória ela é bem diversa. Acho que começa com... Eu estudei bem perto aqui na UFMG, estudei engenharia elétrica. Me formei por lá em 2008, me formei em 2012 em engenharia elétrica. E durante a faculdade eu experimentei vários dos temas que eu acabei trabalhando mais para frente, né? Minha primeira experiência foi com uma experiência empreendedora mesmo, empresa júnior, né? Depois fui trabalhar com gestão de projetos, isso no quarto período da faculdade. E aí quando eu comecei a estudar a parte mais técnica da engenharia, eu me apaixonei por software, e aí virei desenvolvedor de software para desafios de engenharia mesmo. Então trabalhei num projeto para uma empresa de energia, montando um software específico para eles. E aí eu queria ter uma experiência de engenheiro de campo mesmo, né? Eu já tinha trabalhado com gestão de projetos, empreendedorismo, software. Falei, cara, eu quero ir para o chão de fábrica ver como é que é. E foi até bem interessante porque eu moro em Contagem, que é uma cidade bem industrial, né? Eu tinha certeza que ia chover de oportunidades para um engenheiro que está se formando e que mora ali do lado, né? Era uma época que nos noticiários se falava que o Brasil tinha um déficit de formação de engenheiros e tudo mais, mas quando eu me formei a história já tinha mudado, já tinha uma certa saturação até desse mercado. Mas eu dei uma grande sorte de passar no trainee da Ambev em 2013. E aí eu fui trabalhar, né, na Ambev, tive a oportunidade de conhecer desde a plantação da cevada até a malteação, fabricação da cerveja, depois o comercial, os serviços compartilhados, o corporativo, o marketing. Né? O trainee dá essa oportunidade de fazer uma imersão e o que eles chamam de job rotation, né? Que é participar de todas as etapas do negócio. Quase um ano em treinamento. E aí eu fui assumir uma função de chão de fábrica de fato na cervejaria Rio de Janeiro. Fiquei lá 2 anos cuidando de manutenção de máquinas de cervejaria. Depois fui para o corporativo, fui liderar o programa de gestão de manutenção. Então fui fazer uma coisa muito parecida com qualidade, né? Com auditorias de qualidade, com processos de manutenção. Então fui para uma parte gerencial ali. Aí eu tive a oportunidade de visitar mais de 20 cervejarias na América Latina, desde o sul do Brasil até a Guatemala. Fui auditar e espalhar conhecimento de manutenção e de gestão de manutenção para as fábricas da Ambev. E aí eu senti que tinha chegado o meu limite do que eu queria em termos de carreira corporativa. Eu estava tendo que viver um trade-off que já não estava legal, que era sacrificar muito da minha vida pessoal em prol do profissional. Até aquele momento tinha funcionado, porque eu estava aprendendo muito, né? Mas eu já queria viver um pouco mais perto de casa, voltar para BH. E aí demorou quase um ano para eu e o Marco, meu grande amigo de faculdade, um dos fundadores da LET, a gente fechar um acordo de que dava para eu ir trabalhar na empresa. Ela comportava me pagar uma mixariazinha, mas era uma mixaria que funcionava para mim naquele momento. Eu acho que ter vindo de uma criação mais humilde me ajudou nesse ponto. Eu sabia viver com pouco dinheiro e eu sabia que eu valorizava outras coisas além do dinheiro naquele momento. Então era o momento ideal para me jogar de cabeça num projeto de alto risco, tipo uma startup de software. Isso era em 2017. Uau! E aí entrei para a LET. Lá eu fui tentar trazer um pouco da experiência de gestão, né, da Ambev, de cultura. Apliquei muita coisa que funcionou, muita coisa que não funcionou. Eu tive que adaptar sistemas que funcionavam para 30 mil pessoas, mas agora numa empresa de 12 funcionários. Né? Então foi reaprender um monte de coisas, mas muita coisa sim funcionava. E aí fui voltar para o mundo de software que eu tinha vivido na faculdade e agora estava vivendo de novo num outro prisma, né, de realmente fundar uma empresa. E era um software que atendia a grandes multinacionais. A própria Ambev foi um cliente da gente por muito tempo.
e a gente fornecia tecnologia para essas empresas navegarem o e-commerce melhor. Então, para eles entenderem como que os clientes dele estavam performando no e-commerce. Misturava uma parte de tecnologia bem pesada, assim, a gente se tornou bem especialista em algumas habilidades do mundo do software, tipo o que se chama de raspagem de dados, que é você capturar dados da internet e agregar isso, né? Precisamos montar infraestruturas assim do nível Netflix, pela quantidade de dados que a gente trafegava. E também fui desenvolver outras áreas, né? Comercial e tal, porque na hora que você vai empreender, você cuida de tudo, né? Foi a outra fase ali da vida. E aí, essa empresa se desenvolveu até a pandemia foi um grande acelerador do nosso negócio, porque foi o momento em que todo mundo passou a olhar para o e-commerce, né, e consumir produtos por ali. Até que em 2021 a gente recebeu uma oferta de compra da empresa, vendemos ela para a Neogrid. Ali eu me tornei funcionário da Neogrid, fui trabalhar liderando o que era a nossa empresa, se tornou uma unidade de negócios dentro da Neogrid. Passei 3 anos liderando essa unidade de negócios até janeiro desse ano, onde eu resolvi encerrar aquele ciclo para voltar a empreender, montar outras empresas, né, recomeçar esse ciclo de empreender do zero. E também começou uma vontade de ajudar outros negócios, né? Então, a gente falou de consultoria. Consultoria para mim é isso, né? Ajudar outros negócios com a experiência que eu você já teve, adquiri, né, até agora. Durante todo esse tempo, né? Uma baita experiência, né, Franklin? Bacana. E o que você acha, quais são os erros que você enxerga, né? Os erros mais comuns que os empresários cometem, né? E que poderiam ser evitados se tivessem uma orientação adequada, se procurasse uma consultoria para poder ajudar nos negócios. Legal, boa. Os erros mais comuns, principalmente de pequenas e médias empresas, eles estão nas áreas societária e financeira. Não quer dizer que todos os erros estão aí, mas o mais frequente que a gente encontra é isso. Quando falo de societário, normalmente negócios que têm mais de um sócio, eles vivem uma confusão de quem é que manda no negócio, né? E quem que os funcionários deveriam seguir, qual orientação seguir. Então, muitas vezes isso vira bagunça na organização, né? Um nome bonito para isso seria entropia, né? Aquela bagunça de ruído de informação e de cadeia de comando. E até quando tem mais de um sócio, o que muitas vezes acaba acontecendo é falta de clareza das responsabilidades entre um e outro, né? Então, às vezes, amigos que começam negócios, eles têm medo de ser mais duro com o outro, né? Cobrar, falar, cara, eu preciso que você cuide disso e eu fico com tal parte, e aí qual foi o resultado? Deu certo, né? Então, muitas vezes, empresas que são de uma sociedade múltipla, elas começam a viver esses problemas quando crescem e esses problemas ficam ali reverberando na organização, né? Então, as primeiras intervenções que podem ser úteis são intervenções nesse sentido, de clareza de papéis, clareza de áreas, agregar a estrutura organizacional de maneira bem clara debaixo de cada sócio, definir quem manda, né, e criar uma estrutura para que possa haver uma cobrança saudável mútua entre os sócios. Isso, às vezes, esses problemas são agravados por sociedade que é familiar, né, ou se existe uma relação entre os sócios, mas grande parte dos problemas começam aí. A outra seara de problemas muito comuns está no financeiro e muito por desorganização. A empresa, quando ela começa, normalmente, se você precisa tirar um negócio do chão, você faz escolhas de cuidar mais de algumas coisas e menos de outras. Normalmente você cuida menos do financeiro, né? Você tem o capital dos sócios, trabalhando na pessoa física ali para começar o negócio, mas muitas vezes não existe uma virada onde os sócios se comprometem a passar a realmente controlar aquilo ali de uma maneira rigorosa, né? Que não precisa ser nada sofisticado, tipo um ERP da vida, às vezes software simples como um Conta Azul, né? Não sou afiliado a eles nem nada, mas é um dos mais acessíveis que tem, que você consegue fazer um bom controle financeiro para começar a descrever cada gasto de maneira classificada e entender o que aconteceu de resultado no fim do mês. É muito comum que os negócios não tenham noção de quais que são os seus custos, ou seja, se eu precisar dobrar a minha produção, quanto eu gasto a mais para produzir? E o lucro percentual continua o mesmo, piora, melhora, né? É muito comum não haver essa clareza em negócios pequenos e médios. Muitas vezes tem até algumas classes de negócios que têm dificuldade de fazer isso mesmo quando ficam grandes, tipo negócios de software. É muito comum as empresas terem dificuldade de entender o custo de servir do software. Então, ganhar essa clareza te dá a clareza de quais investimentos estão funcionando e quais deveriam ser interrompidos, quanto realmente você tem de fôlego para investir a mais, qual resultado cada área está dando, então fazer investimentos e desinvestimentos internos, né? Mas tudo isso parte
de uma coisa muito básica, que é classificar todos os gastos com uma orientação contábil básica, nada de outro mundo, sabe? Uhum. Coisas pequenas poderiam ser evitadas, né, Franklin? Eu acho que eu falo muito aquela frase assim, quando o empresário começa um negócio assim do zero, ele vai no impulso, às vezes, né, naquela vontade, naquele gás, e tá com o carro andando e trocando pneu ao mesmo tempo, né? E às vezes é preciso parar, olhar para a empresa, né, para os processos e contar também com a ajuda de alguém, né, de um profissional da área, para que isso não dure para muito tempo, né? Exatamente. E então, nessa linha, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os passos iniciais que você recomenda para um empreendedor, né, que sente que sua empresa estagnou? Legal. Sabe? Aquele momento assim que ele não sabe mais qual que é o próximo passo que ele tem que dar. Boa. Esses momentos, normalmente, existe um crescimento que empolga os sócios, né? Eles se comprometem no longo prazo com aquele negócio, mas é normal acontecer um platô, né? Na minha experiência, quando esse platô chega, ele é um sinal de que se precisa cuidar mais de estratégia. A estratégia como assunto deliberado, muitas vezes ele não aparece no começo da empresa. Muitos negócios funcionam sem uma estratégia deliberada, mas o platô é o sintoma da falta de estratégia. E a estratégia, ela nada mais é do que um plano para ganhar de todo mundo no seu mercado. Esse é uma declaração bem ambiciosa e que ela até deixa algumas pessoas meio abaladas, fala, pô, mas ganhar de todo mundo, tá? Eu sou apenas uma padaria da esquina, né? Mas você vai definir um todo mundo possível, que seja o seu bairro, que seja as pessoas que gostam de panificação de alto nível no seu bairro. Você tem que ser a melhor opção para aquela pessoa. E aí a estratégia é como que eu, como negócio, me torno a melhor opção para esse tipo de pessoa. Raramente os negócios se fazem essa pergunta porque requer analisar um ambiente competitivo e declarar para si mesmo o desafio de ganhar de todo mundo nesse jogo, né? E aí a estratégia se torna essa tese, essa hipótese, na verdade, né? Porque a gente não sabe se vai dar certo. E aí o negócio ele pode se transformar para decidir parar de fazer algumas coisas que liberam recursos para investir em outras. Então, no caso da padaria, talvez uma padaria que serve sanduíches ali na hora, mas isso onera em termos de funcionário, por exemplo, ela pode decidir parar com essa frente para sobrar recursos para investir mais na panificação de alto nível e contratar alguém que faça croissants, por exemplo, né? Então é tomar um sacrifício que libera recurso para investir naquilo que pode fazer ganhar de todo mundo e aí sim a empresa volta a crescer, né? Eu digo que o crescimento ele pode ser orgânico e carecer dessa estratégia deliberada até certo ponto. Chega uma hora que você precisa declarar como que você vai ganhar o jogo, né? E assumir também, né, para si próprio que está na hora de mudar, né? Não dá para ficar mais naquela inércia, né? Tem que ter estratégias, né? Procurar pensar mesmo, fazer um brainstorm às vezes com a equipe, né? E ouvir também feedback dos clientes, eu acho que é super importante. Perfeito. Também, né? Que às vezes o empreendedor não quer ouvir aquela reclamação, aquela crítica, mas a crítica é o que faz crescer, né? Com certeza. Senão todo mundo ficaria no mesmo lugar. Você tocou num ponto muito bom. Ouvir o cliente é uma das melhores fontes de informação para definir a sua estratégia, né? Quando você consegue escutar dos clientes quais são as coisas que você faz bem e isso se repete em muitos clientes, ali é um forte sinal de que é aquilo que você deveria fazer mais, né? Exatamente. Então, você falou um ponto muito importante para derivar a estratégia e desbloquear o crescimento. Exatamente. E falando assim um pouco mais de mercado, né? Quais são as tendências que você acredita hoje em dia que os negócios precisam observar para se manterem competitivos? Senão vai ficar para trás, né? Ótimo. Hoje em dia, perguntar sobre tendências é quase que automaticamente virar o assunto para a inteligência artificial, né? Uhum. Que todo mundo fala. E é óbvio que é um assunto super relevante, mas eu acho que é legal jogar luz num outro tema que eu acho que está ficando meio ofuscado pelo hype da IA. A gente está vivendo algumas mudanças de gerações e que eu acho que elas vão ter um impacto profundo em negócios em 10 anos. A gente está vendo um mercado que tem bastante presença de millennials, né? Pessoas que entraram no mercado de trabalho com ambição muito alta. Só explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo o que é millennials, né? Porque tem gente que não sabe, é uma geração que nasceu em qual época mais ou menos? É ali
meados dos anos 80 até final ali, até meados dos anos 90, né? É uma geração ali que hoje está com entre 30 e 40 anos. Essa é a galera que está começando a atingir o pico da maturidade profissional, né? Então o mundo corporativo, no geral, tem muito dessas pessoas em posições de liderança e de dominância, né? E essas pessoas, por terem alta ambição e terem se dedicado muito ao trabalho, grande parte dessa galera perdeu a mão, se tornou workaholic, adoeceu com o trabalho, né? Então a gente tem, inclusive, muito claro uma epidemia de doenças mentais. Até começou a surgir normas de trabalho para que os empregadores cuidem da saúde mental dos empregados, né? É um sintoma do que vem acontecendo com essa geração. E a geração que vem, né, a geração seguinte, ela olha para esse exemplo e não quer repetir. Não quer adoecer, não quer se tornar workaholic. Está muito mais comprometida com autocuidado, com bem-estar. E os próprios millennials estão olhando para isso e começando a ajustar a própria vida e as próprias prioridades nesse sentido. E daí surge uma intenção de dar um novo propósito para o trabalho, reconstruir o trabalho, né? Fugir da carreira que te obriga a chegar super cedo no escritório e sair muito tarde, das cadeias de comando tradicionais. E eu acho que a gente vai começar a sentir muito, de baixo para cima, das pessoas recriando o próprio trabalho. Quando as organizações elas ainda estão num paradigma que eu chamo de comoditização do trabalho, que é a gente escrever uma descrição de função com tarefinhas, habilidades e achar que a gente pode encaixar qualquer pessoa ali nessa visão comoditizada, eu acho que ela vai se fragilizar muito, porque cada indivíduo vai começar a criar o trabalho do jeito que funciona para ele. Então, para mim, a grande tendência vai ser as organizações entenderem como agregar talentos individuais numa visão menos comoditizada e que entrega de volta para as pessoas a possibilidade de criar o próprio trabalho, e aí sim ela vai se engajar muito mais com o seu trabalho. E quando você não tem uma organização que faz isso, você pode repelir tanto a geração atual quanto a que está por vir. Por isso que essas grandes organizações como o Google, por exemplo, né, investe no bem-estar dos seus colaboradores, né, criando espaços aí divertidos também, espaços de descanso, para não colocar todo mundo numa régua, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar e explorar o máximo aí do que a pessoa tem como potencial, né? Exato. Bom, eu acho que é legal falar o tipo de coisa que a consultoria não consegue fazer por um negócio. Quando um empreendedor tem esperança de que a consultoria vai revelar problemas que ele nunca viu, ou vai trazer alguma solução muito alienígena, muito diferente, né? Raramente esse é o mágica, caso. Né? Raramente esse é o caso. O consultor raramente vai saber mais sobre o seu negócio do que você mesmo, né? Então, eu acho que é bom entender que a consultoria, ela é trazer um talento, trazer uma pessoa que tem sim experiência, que tem bagagem, que vai trazer alguma coisa nova, mas ela vai trabalhar junto com você para conectar pontos que já estão na sua frente que talvez você ainda não enxergou. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, entender expectativas, né, de que se você está enfrentando algum problema no seu negócio e que você sozinho não está conseguindo resolver, a consultoria pode sim ajudar, mas entenda que você ainda vai ter o papel de trazer os pontos, né, descrever o seu negócio com sinceridade, mostrar o que você enxerga e permitir que essa pessoa de fora conecte os pontos que talvez você não esteja vendo, né? Então, eu gosto de pensar que a consultoria, você precisa estabelecer uma expectativa muito, muito certeira, assim, a pessoa não vai vir recriar tudo, né, e trazer a solução de fora para dentro. Normalmente ela existe de dentro para fora, né? Tirar o empreendedor da zona de conforto, na verdade, né? E fazer ele olhar para a empresa dele, né? Que às vezes ele está ali no automático e não tem tempo para olhar, né? Então tira ele daquela zona de conforto e pensa em estratégias juntos, né? Mas não existe fórmula mágica, obviamente. Muitas vezes o desespero de uma situação que o empreendedor pode estar vivendo, ele pode criar uma expectativa de que, putz, agora eu posso fechar os olhos e entregar para esse consultor e ele vai resolver. Né? E não é assim. Mas se você realmente se dedica junto com essa pessoa, né? Um olhar de fora, de alguém que tem habilidades de solução de problemas, de visão sistêmica e que tem experiência no seu negócio, aí realmente vira uma soma com resultados muito multiplicados, né? Franklin, e numa situação assim que o empreendedor chega para você, te contrata e joga no seu colo, resolve para mim, como é que você lida com isso? Legal.
Bom, eu acho que tem dois aspectos dessa situação, né? A gente até brinca que tem uns termos para isso, que é você delegar e você delargar, né? É um neologismo aí, uma palavra inventada, né? Para falar de maneira, expressar como que é o jeito errado de delegar uma tarefa, né? Mas eu acho que o lado positivo de quando isso acontece é que normalmente o empreendedor está demonstrando grande confiança com o consultor, né? E que tem um problema importante que ele confia que você vai resolver. E acho que é importante usar isso como força para trazer esse empreendedor de volta. Acho que uma forma boa de entender a diferença entre delegar e delargar é até usando inteligência artificial hoje em dia, né? A gente sabe que a qualidade das respostas que a gente recebe da inteligência artificial vem da qualidade do prompt que você escreve. Muitas vezes escrever um prompt dá um trabalho tão grande que talvez a resposta até já saia enquanto você está conversando consigo mesmo ali, escrevendo aquele prompt, né? Um consultor é uma coisa muito parecida, assim, a situação onde você vai receber um desafio para trabalhar, que é super legal. Nesse caso hipotético, esse empreendedor está até meio que dando carta branca para a pessoa resolver, ou seja, dando autonomia. Isso é muito positivo. Mas se falta informação, é muito importante trazer essa pessoa de volta e falar, olha, com as informações que você me deu, corre o risco de eu errar e te gerar um resultado que você não espera. Não ficou claro tal e tal e tal ponto, inclusive esse segundo ponto que eu te falei é um que eu preciso da sua participação, isso não é delegável, isso é um papel intransferível de você como empreendedor, até porque se eu passar a fazer isso na sua organização, a consequência vai ser XYZ, tipo transferência de autoridade para mim, quando deveria ser sua, ou impacto na cultura. Então, na verdade, eu preciso que você faça isso aqui para a gente chegar juntos nesse resultado. Então, acho que esses comparativos de a qualidade da saída é proporcional à qualidade da entrada, né? O resultado de uma IA é proporcional à qualidade do prompt, são formas de trazer esse empreendedor de volta, né, para ele não abandonar o trabalho que é dele, né? Tem que trabalhar em conjunto e alimentando também com as informações que precisa, né? Senão não dá certo, né, Exatamente. Franklin? Franklin, foi um prazer enorme te receber aqui no programa. Deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, como que a gente pode te encontrar e contratar os seus serviços. Boa, legal. Bom, então se você quiser me encontrar, o melhor canal seria o Instagram e o YouTube. Lá eu estou postando a minha jornada empreendedora atual, a construção dos meus negócios e também falo um pouco sobre a minha experiência empreendedora, que pode servir, né, como insights aí para quem está trilhando uma jornada parecida. Então você pode me encontrar no Instagram e no YouTube como Franklin Lucas Oficial, tudo junto. Se você tiver interesse nos meus serviços, pode mandar uma mensagem por lá, a gente começa um assunto e quem sabe eu posso te ajudar, né, no seu desafio atual. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com vários insights valiosos. Muito obrigada pela sua participação. Valeu. Pessoal, quem gostou, comenta, curte, compartilha e se inscreva no canal e deixa seus comentários aqui que a gente vai responder todos. Um abraço.